Então, gente, vamos continuar, né, a nossa aula aí sobre seitas e heresias. Nós começamos na semana passada o catolicismo romano, né? E aí demos uma paradinha. Então vamos ver se a gente dá uma caminhada hoje aqui. O quadro que vocês viram, nós paramos aí nesse quadro, né? Muitas coisas a respeito do catolicismo, as datas que essas coisas surgiram. Aí vocês vão lembrar, né? Pedro e o fundamento da igreja. Nós havíamos parado ali. O que eles dizem? O que os católicos romanos dizem? Que Pedro teria sido o primeiro papa, né? Pedro foi o primeiro papa, isso por causa da declaração de Pedro em Mateus capítulo 16, né? Jesus chega lá para os discípulos e pergunta: quem que vocês dizem que eu sou? Perdão, quem que as pessoas dizem que eu sou? Dizem que o senhor é Elias, ou Isaías, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Eu sempre mais para frente fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falou: muito bem, Senhor. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. E tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu, né? E aí eu expliquei para vocês, o nosso Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então duas palavras aí utilizadas, né? Petros e Petra, tá? Petra é uma grande rocha, uma grande pedra, né? E Petros é um pequeno fragmento de rocha, um pequeno pedaço de uma rocha, ok? Então, em primeiro lugar, se você fizer uma simples análise no grego, você vai ver que Jesus não está falando que a igreja ia ser fundada em Pedro. É aquilo que eu expliquei para vocês. Tu és Pedro. Então, se você for traduzir, você é um pequeno fragmento de rocha. E sobre essa rocha aqui, da qual você é apenas um pequeno fragmento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa aí é a segunda teoria, porque para os católicos a teoria é que a igreja foi fundada em cima de Pedro. Então já estamos aqui trazendo a teoria de que a igreja foi fundada em cima de Jesus. Você é só um pequeno pedacinho de pedra. Agora é dessa pedra aqui, que você é só um pedaço, em cima dessa pedra eu edificarei a minha igreja. A terceira linha é a seguinte: que a igreja foi edificada sobre a declaração de Pedro. Sobre a declaração de Pedro. Quem que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi muito bem, Simão. Muito bem, né? Então tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ele está falando é sobre esta declaração. Sobre essa, seria a terceira, está entendendo? A terceira teoria é sobre, em cima dessa declaração que você está fazendo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então são essas as três linhas de raciocínio, né? As duas mais aceitas é que Jesus teria edificado a igreja sobre ele, que é a rocha, e não sobre Pedro, que é a pequena pedra, e que teria edificado a igreja, na segunda hipótese, sobre o que Pedro afirmou, sobre a afirmação, sobre a palavra de Pedro, ok? Então é isso aí. Mas de menos que a igreja foi fundada em cima de Pedro. Quando a Bíblia fala de chave, né, ela fala de autoridade. Toda vez que você ouvir falar de chave, é um dos símbolos de autoridade, assim como também o chifre é um símbolo de autoridade, alguma coisa assim. Você vai perceber que no dia de Pentecostes, até então, gente, não havia acontecido de nenhuma alma se render a Cristo. Ele havia vindo ao mundo, estava tendo o ministério dele, ele estava fazendo a obra dele, ele estava preparando discípulos. Mas alguém vinha assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, e alguém entregar a sua vida para Jesus, que é o termo que nós usamos hoje, isso não havia acontecido. O primeiro que fez com que isso acontecesse foi Pedro. Então no dia de Pentecostes desceu ao povo falando em línguas e tal,
e aí era 9 horas da manhã, tinha uma multidão em Israel, em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, né? A festa das primícias, por causa da festa das primícias, e aí eles começaram a falar: esse povo está embriagado, e eles estavam trancados ali dentro com medo de serem mortos, né? Então Pedro abre a porta e falou assim: não tem ninguém embriagado aqui não. O que acabou de acontecer é o que o profeta Joel tinha dito lá atrás, que aconteceria nos últimos dias, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E eu vou falar um negócio com vocês: aquele que vocês crucificaram, né, é Jesus. Aquele que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Ele é o Messias que nós esperávamos. E começou a explanar a palavra. Diz o texto sagrado que o coração deles, eles se sentiram compungidos em seu coração, ou seja, quebrantados, né? E Pedro naquele dia, ele conseguiu ganhar 3.000 almas para Jesus. Então quem é que, entre aspas, abriu o reino dos céus para as primeiras almas entrarem? Foi Pedro. E Deus também deu a ele o privilégio de fazer com os gentios, que eu sempre falo: o que são os gentios? Quem não tem sangue de Abraão é considerado gentio, né? Que seria o povinho de segunda classe, como diria o Chaves, né? Para nós, os judeus, só tem 2 povos: os judeus e a gentalha, né? O Kiko que fala, né? Não é o Chaves não, tá entendendo? Era a gentalha. E aí na casa de Cornélio ele ganhou a família de Cornélio também. Então assim, entre aspas, ele abriu o reino dos céus para as primeiras almas entrarem, né? A igreja foi edificada em cima da declaração de Pedro, em cima de Jesus Cristo, tá? Então, querido, nada de dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja, que a igreja foi fundada em Pedro, tá? Isso aí é uma das falácias do catolicismo romano. Dando continuidade aqui, uma interpretação absurda, olha aí para você ver. Partindo desse raciocínio, o padre Miguel Maria põe no versículo 19 de Mateus 16, nos lábios de Jesus, da seguinte maneira: nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu ratificarei lá no céu, porque tu agirás em meu nome e com minha autoridade a Igreja Católica e os protestantes. É o livro lá, né? Está lá no Bruno. E com a minha autoridade, está lá no livro A Igreja Católica e os protestantes. Gente, olha como que o padre que espalhou essa notícia aí de que Pedro teria sido o primeiro papa e que a igreja foi edificada sobre Pedro, olha como que ele interpreta, olha como que ele parafraseou o texto. O texto não está escrito isso. E outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui: a igreja de Pérgamo, a palavra eu já expliquei para vocês, Pérgamo é casamento, né? Pérgamo significa casamento. A igreja existia lá no ano 96, quando a carta foi mandada a eles, quando o livro de Apocalipse foi escrito, ok? Mas ela representou a igreja que atuou do ano 313 até o ano 450, o ano 500 mais ou menos. É onde aconteceu o casamento da igreja. Aí aconteceu o que Deus nunca quis que acontecesse: o casamento da igreja, sabe, com a política e com a economia. Então, casou a igreja com o governo e com a economia. Deus nunca quis que isso acontecesse. Então aí é que está um dos absurdos dessa interpretação. Deus, foi aí que começaram a entrar as coisas erradas na igreja. Começaram a entrar as coisas erradas, ok? Deus nunca quis que isso acontecesse. Aqui, ó, uma simples comparação entre a teologia vaticana e a Bíblia a respeito do apóstolo Pedro e sua atuação no seio da igreja nascente, descobre-se quão absurda é a interpretação romanista a respeito da pessoa e ministério desse apóstolo Senhor. Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, conclui-se que, primeiro, Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente
apresente a posição e a função que a teologia católica procura atribuir-lhe. Ele nunca foi o líder da igreja. Algo que se sabe quem teria sido o líder da igreja, né, se você quiser usar a linguagem de hoje, o pastor presidente, teria sido Tiago, irmão de Jesus. Teria sido Tiago e não Pedro, ok? Então o que mais, gente? 2 aqui, ó. De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Estávamos vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel capítulo 2. Efésios 2:20 vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Sempre a pedra vai ser Jesus, gente, não é Pedro, tá? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Quando fala-se a pedra angular ou a pedra de esquina, né? Suponhamos, você tem um terreno aqui, ó. Aqui temos um lote, ok? Então você vai aproveitar o lote inteiro e vai fazer uma construção. As construções eram feitas com pedra. Então eles pegavam ferramentas como marreta, talhadeira e ia trabalhando uma pedra, né? Trabalhando uma pedra até a pedra formar. Por que é chamada pedra de esquina ou pedra angular? Ela ia sustentar o peso da construção inteira. Ela que ia sustentar. Então eles faziam até a pedra ficar aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Está entendendo? Fazia-se esse formato. Pedra angular por quê? Porque aqui está formando um ângulo de 90 graus. Você lembra lá de matemática? Está formando um ângulo de 90 graus. E aí, queridos, todas as outras pedras do alicerce da construção seriam colocadas sobre essa pedra. É a pedra angular, a pedra de esquina. O profeta diz assim: ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Então, querido, como era a pedra que ia sustentar a construção inteira, ia ser responsável para receber o peso da construção inteira, na hora que os construtores iam construir, eles saíam procurando a pedra. Eles saíam para trabalhar a pedra e fazer com ela esse formato, entendeu? Para fazer com ela esse formato. Então, desculpa. Eles olhavam, essa pedra não dá, essa não está boa, essa aqui não está legal, até achar uma pedra, né? E costuma, às vezes, vamos pegar aqui que talvez vocês dois aqui sejam construtores. Aí você olhou uma pedra e rejeitou aquela pedra. Essa aqui não serve para ser a pedra de esquina. Ela não serve para ser a pedra angular. E deixou ela para lá. Mas aí você vinha e fala: não, essa pedra serve sim. E você acabou. Então Jesus, que era a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, ele é o fundamento. É isso que diz lá em Apóstolos. A igreja, o corpo de Cristo, é uma construção, um edifício, que Paulo fala em Efésios 2. E esse edifício, ele está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E a principal pedra de esquina é Jesus Cristo, não é Pedro. Então, uma simples análise na Bíblia você vai ver, tá? Que então Pedro nunca foi, de maneira nenhuma, o primeiro papa da igreja. Aí vem vários textos aí. O testemunho dos pais da igreja. Ô Bruno, você sabe me dizer quem são os pais da igreja? Wander? Os fundadores? Oi? Os fundadores? Os fundadores da igreja. O que você acha? Não sabe? Você, como um estudante de teologia, tem que saber isso, tá? Chamado período da patrística. Período da patrística. Então vamos lá. Quem são os pais da igreja? Quem são os pais da igreja? Preste atenção, gente. Os discípulos, a igreja, o fundador da igreja, como você falou, Evandro, foi Cristo. Ela foi fundada sobre ele. Foi fundada sobre Cristo. E sobre a afirmação de Pedro. Então não são os pais da igreja.
Quem dirigiu a igreja nas primeiras décadas foram os discípulos. Eles se tornaram apóstolos e dirigiram a igreja, ok? Só que eles foram morrendo aos poucos, foram sendo assassinados, né? O último a morrer foi João, e foi o único de todos os profetas relacionados na Bíblia, e todos os apóstolos, todos foram assassinados. O único que não foi assassinado foi João, tá? Agora, eles estavam trabalhando e eles tinham seus discípulos. Quando eles morreram, os discípulos dos apóstolos é que assumiram a liderança da igreja. Eles são chamados pais da igreja. Os apóstolos, pais. Não, os pais da igreja são os que assumiram a igreja depois dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. Timóteo pode ser chamado um deles, mas vai ter vários aí, entendeu? Não, é Agostinho, já é mais para lá, entendeu? Policarpo, entendeu? São esses camaradas aí. Você estava falando antes da aula, se você procurar livro de história da igreja, você vai ver quem são os pais da igreja. Então é aquela geração que assumiu a igreja depois dos apóstolos. Esses são os pais da igreja e esse período é chamado de patrística, ok? Como teólogo você tem que saber disso aí. Quando fala de patriarca, não muda nada. O patriarca é lá no início. Abraão. Abraão, começa com Abraão. Considera-se também o Noé um patriarca, né? Por que será patriarca? Porque o patriarca é o que começou, vem de pai, entendeu? Então é Abraão, Isaac, Jacó, tem os patriarcas ali, entendeu? Então isso é lá no final lá, tá joia? Perdão, no início, bem no início, ok? Continuando aqui, queridos, continuando, aí vem o testemunho dos pais da igreja, tá? Aqui ó, dos 84 pais da igreja, tá vendo que não eram os apóstolos, não eram 12? Você perguntou se eram os apóstolos, olha lá, dos 84 pais da igreja, se você for procurar no livro História, nós vamos ter o dia aqui que vamos estudar a história da igreja, entendeu? Que é chamada de eclesiologia. O que é eclesiologia? A história da igreja, né? Vocês vão ver isso aí. Eles foram 84, os pais da igreja, ok? Só 16 creem que o Senhor se referia a Pedro quando disse essa pedra. Dos outros pais da igreja, uns dizem que essa expressão se refere à pessoa de Cristo mesmo, outros à confissão de Pedro, que Pedro acabava de fazer, o que eu falei para você. Então aqui de 84, 16 acha que foi fundado sobre Pedro. É onde que eu falei com vocês, há 3 teorias. Então essa era a divisão. 84, 16 crê que foi criado sobre Pedro. A maioria esmagadora a igreja foi criada sobre Cristo. E alguns ali, bem mais do que os 16, acham que a igreja foi criada sobre a afirmação de Pedro. Então os próprios pais da igreja tinham essa ideia aí, ok? Continuando. Pastor, só recapitulando que eu estava mostrando aqui, o período da Patrística. É a mesma coisa que os pais da igreja? Os pais da igreja você estava falando. Os pais da igreja são as pessoas que assumiram a igreja depois dos apóstolos. Então, como é que é chamado esse período? Né? Período dos apóstolos, depois a patrística, entendeu? É o nome do período. A patrística é o nome do período, tá? O alegado primado de Pedro, da interpretação doutrinária que a Igreja Católica Romana faz em Mateus 16, do 16 a 19, deriva outro grande erro: o ensino de que Jesus fez de Pedro o príncipe dos apóstolos, pelo que veio a se tornar o primeiro bispo de Roma, do qual os papas, no decorrer dos séculos, são legítimos sucessores. Esteve Pedro em Roma alguma vez? A história da igreja diz que não, entendeu? Há uma opinião sobre uma remota possibilidade de que Pedro tenha estado em Roma. Oscar Kuhlmann, teólogo alemão, escreve: a primeira carta de Pedro alude à sua saudação final no capítulo 5, verso 13, a estada de Pedro em Roma, ao falar de Babilônia como lugar da comunidade em que havia saudações.
pois que a opinião mais provável é que a Babilônia designava Roma. Então, querido, ninguém pode afirmar que Pedro foi a Roma. A grande maioria dos teólogos espalhados pelos séculos afirma que Pedro nunca pisou em Roma. E esse é um outro problema, que os padres, querido, os nossos seminários, né, aqui, tanto faz os básicos como os de bacharel, você estuda 4 anos. Você vai fazer um seminário básico bom, são 3 a 4 anos. E o básico você vai fazer 4 anos de seminário aí. Os padres estudam no mínimo 12 anos. O seminário deles é 12 anos. Eles sabem disso, que Pedro nunca pisou em Roma. Nunca pisou. Por que ele faz assim, né? Daqui a pouco vocês vão entender. Nós vamos falar. Sabe e ensina errado. Vai pro errado. Eles sabem disso. Não há prova. O que eu estou falando com vocês é que eles sabem que não tem prova que Pedro pisou em Roma, mas eles ensinam assim mesmo. Por que disso? Qual a vantagem? Alguma coisa que levar? Vale. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Não esquece sua pergunta não. Então vamos lá, continuando aqui. Primeiro, se ele foi papa, então, o primeiro bispo de Roma, olha aqui, Pedro, um papa diferente. Por que, gente? Ele era financeiramente pobre. Atos 3,6 ele falou, eu não tenho ouro nem prata. Os papas hoje são ricos. Com exceção desse Francisco aí, que ele recebeu esse nome porque o São Francisco, um dos santos da Igreja Católica, foi um homem rico que abriu mão da riqueza para viver num quartinho. Então cada papa tem o seu nome, né? O nome dele é Roger Bergoglio, e cada um assume o nome que quiser. Ele assumiu o nome de Papa Francisco, porque ele também não quer muito luxo não. Mas ao contrário deles, os outros papas todos eram endinheirados. Pode falar. Se o governo nessa semana na internet que ele queria mudar o livro, a Bíblia, Não, essa semana eu não vi isso não. Vi não. Depois eu vou procurar lá. Só quer mudar todos. Ele fala que a pregação de hoje não condiz com o mundo de hoje. Que é uma pregação antiga. Quer fazer um novo livro e apagar aquele Velho Testamento. Olha aí, O ó. Velho Testamento, não O novo, né? O velho quer pagar. Nesse ponto ele está certo, viu? É igual eu já falei para vocês. Não de apagar o Novo Testamento. Ele não tem que fazer, vocês têm que ensinar a verdade. Igual eu falo para vocês. O Velho Testamento, irmãos, ele não serve para doutrinar a igreja. O Velho Testamento não serve para doutrinar a igreja. Não serve. Ok? Então, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Foi ótima a sua intervenção aí, Luiz. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, vocês vão entender. Eu não vou colocar ali não, para nós ganharmos tempo. Então, a fim de ganharmos tempo, eu não vou colocar no telão. Mas preste atenção. Segundo Coríntios 3,14 diz assim, que se você quiser moldar a sua vida pela antiga aliança, tem um véu colocado no seu rosto. Os seus sentidos estão embotados, porque o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Está claro lá. Segundo Coríntios 3,14. Gálatas 3,10 diz que se você quiser moldar a sua vida pelas obras da lei, né, você está debaixo de maldição, porque está escrito, maldito é aquele que não fizer todas as coisas escritas na lei. E a lei são 613, não é só os 10 mandamentos. Ou você cumpre os 613 mandamentos, ou você está debaixo de maldição. E Tiago 2,10 diz o seguinte, se você cumprir toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, quando Deus for te cobrar, Ele vai cobrar os 613. Entendeu? Então a lei, ou você segue os 613, ou você está debaixo de maldição. Ou então Deus vai te cobrar os 613. E Hebreus capítulo 7, versos 11, depois versos 18 e 19, vai dizer que o Antigo Testamento nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se houvesse perfeição no Antigo Testamento, não haveria necessidade de um Novo Testamento. E o Velho Testamento ele é fraco e inútil, está com todas as letras. Então, peraí, o Antigo Testamento não serve para nada? É isso que você quer dizer? Não. O Antigo Testamento serve basicamente para 4 coisas. Vamos lá. Primeiro, para que serve o Antigo Testamento?
O Antigo Testamento serve para edificar a nossa fé. Edificar a fé. Para isso que serve. Segundo, para aprendermos, vou colocar aqui, com os erros dos personagens. Terceiro, para a gente aprender com os acertos dos personagens. E quarto lugar, para entendermos algumas passagens do Novo Testamento. Para isso, mais nada, não se pode doutrinar a igreja com o Antigo Testamento. Ok? Então preste atenção, Luiz. Tudo que Jesus queria que nós praticássemos, ele repetiu no Novo. Se não tiver repetido no Novo, se alguma coisa está só no Velho Testamento, você não tem que usar isso como doutrina, como ensinamento. Se a pessoa quiser fazer, ele faz. Se não quiser, ele não faz. Ele não pode achar que aquilo ali vai trazer salvação para ele e nem dizer que todo mundo é obrigado a fazer. Vou te dar um exemplo aqui. Apresentação de crianças. Todo mundo apresenta criança hoje na igreja, não é isso? Nasceu lá, apresenta criança. Para começo de conversa, quem eram apresentados na igreja? Quem eram? Só os machos e primogênitos. Então, se o cara tivesse lá 8 filhos, quantos que seriam apresentados? Só o primeiro. Entendeu? E mesmo assim, se fosse macho, não fosse, não era apresentado. Hoje quer apresentar todo mundo na igreja, os meninos tudo, as meninas. O cara tem 5 meninas, ele apresenta todo mundo. A apresentação de criança era uma coisa da lei, mas você tem que apresentar hoje? Não. E eu posso colocar isso como doutrina na igreja? Se o seu menino nascer, você tem que apresentar ele. Eu não posso fazer isso. Agora, se a pessoa quiser apresentar, entendeu? Eu não posso. O que Deus queria que eu e você nós praticássemos está repetido, e às vezes até mais duro. Você seria apedrejado se fosse pego no flagrante de adultério. O que é flagrante? Pegar você com a mulher lá, é o flagrante. Ou então uma mulher solteira e aparece grávida. Quem é que te engravidou? Foi o Luiz. É flagrante de adultério. Seria morto o homem e a mulher. Está aí o motivo que quando a Maria falou com Jesus que estava grávida, ele quis meter o pé. Entendeu? Foi, vai matar você e eu também. E eu não fiz nada, eu vou morrer de graça. Precisou do anjo entrar no meio e falar, não te enganou não, cara, é do Espírito Santo mesmo. Está entendendo? Aí Jesus chega e fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher, você já tem o mesmo julgamento de quem tivesse adulterado. Está entendendo? Então, é isso que ele tem que fazer, gente. As coisas que estão no Antigo Testamento, nós não podemos usar como doutrina, a não ser que estejam repetidos no Novo. Não é mudar o Antigo Testamento, não. Tem uma passagem que eu não lembro. Ele fala, de Gênesis, Apocalipse, não pode tirar e colocar nada. Você tem que levar tudo. Tá, deixa eu falar para você. Não fala não tudo, porque eu só estou falando aí, tem coisa que não serve para hoje. Deixa eu te explicar. Primeiro, por que ele não está falando isso, que é de Gênesis e Apocalipse, que ele fala as escrituras lá. Só que é a palavra de Deus que fala. Não, o Novo Testamento não existia, estava sendo escrito ainda. Seria até Malaquias, né? E aí nós temos que entender o que ele estava falando e para quem que ele estava falando, né? O próprio Apocalipse fala que quem tirar um J ou um tio, né? Não foi Jesus que falou em Mateus. Apocalipse fala que quem acrescentar ou tirar alguma coisa, será acrescentado os flagelos ali, tá? Mas nós precisamos entender, é isso que eu estou te falando. Tem coisa que foi escrito para o povo de Israel, nem era para a vida toda, era só enquanto eles estavam no deserto. Você quer ver uma das vezes? Oi? O mundo deles ainda é totalmente diferente. Vou te explicar por quê. Eles saíram do Egito, estavam escravizados, foram para a terra prometida, depois receberam o nome de Canaã. Era uma caminhada de 13 dias, entendeu? Mas por causa da rebelião deles contra a autoridade de Moisés e alguns outros pecados,
Deus fez eles ficarem circulando durante 40 anos. Durante 40 anos. Aí foi que Deus trouxe a lei para eles, que eles tinham que conviver ali os 40 anos. Vou te dar uma lei aqui, né? Olha, quando você quiser fazer suas necessidades fisiológicas, você sai do arraial. Tinha um arraial onde montava o acampamento deles. Você vai sair do arraial, tá? Abre um buraco na areia e ali você faz e depois você tampa aquilo ali que você fez. Até o modelo da pá tinha, mas quando eles entraram na terra prometida, já tinha casa com banheiro. Então essa lei servia para eles. Entendeu como é que é? Tem lei, gente, que foi só para o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. Quando eles entraram na terra prometida, não precisava cumprir mais. Entendeu? Tem algumas outras leis que serviram para o povo de Israel só até Jesus vir. Quando Jesus veio, não precisava mais. Mas eles querem colocar tudo hoje. Está entendendo, Luiz? Então não é, se não tiver. Inclusive, eu falei que eu não ia colocar. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Você tem lá a sua esposa, seus filhos, e você vai fazer um testamento, deixando os seus bens, entendeu? Você deixou os seus bens lá para sua esposa, para os seus filhos, né? E falou, vou deixar alguma coisa para os meus irmãos também. Vamos supor que eu sou um cara de muita posse. Aí de repente você descobre que um irmão seu estava te sacaneando. Você fala, você quer saber, eu vou mostrar para ele. Eu vou fazer um outro testamento e vou tirar o nome do meu irmão. Quando se faz um segundo testamento, ele invalida o primeiro. E isso já funcionava assim naquela época. Entendeu? Então para que serve? Eu vou ler o Antigo Testamento, a história de Noé com a arca, de Moisés abrindo o mar vermelho, Eliseu fazendo um machado flutuar, entendeu? Ressuscitando, multiplicando azeite e tal. Então são histórias que vão edificar a minha fé, vai mostrar o poder do meu Deus. Aonde os personagens erraram, eu vou aprender com os erros deles para não cometer. Onde eles acertaram, eu vou aprender com os acertos deles, aí eu posso praticar. E para entender algumas passagens do Novo, para doutrinar a igreja, não. Inclusive uma delas é o dízimo, que é para Israel, não é para a igreja. Entendeu? Não é para a igreja. Por isso que eu vivo falando que você não está debaixo de maldição, nem está roubando o Senhor se você não trouxer. E ninguém tem coragem de ensinar isso, mas eu tenho. Entendeu? Ninguém tem coragem. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui então. Continuando. Pedro era um papa diferente. Primeiro, porque ele era pobre. Segundo, os padres não podem casar. Não é isso? Pedro era casado. Em Mateus 8 fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Você tinha sogra porque ele era casado. Ok? Aqui ó. Outra coisa, Pedro foi um homem repressivo. Sempre Jesus puxou a orelha dele, como o próprio apóstolo Paulo puxou a orelha dele em público. Então que homem é esse representante? Porque eles vão falar, gente, que depois eu vou te falar. Depois eu vou chegar lá e vou falar para vocês. Não vou adiantar agora, né? Então, e os papas? Olha como é que eles são diferentes de Pedro. Entendeu? Os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. Eu não sei se você sabe disso, que a instituição mais rica do mundo é a Igreja Católica. Não tem nenhum empresário, não tem nada, não tem instituição, entendeu? Durante séculos, eles cobraram as indulgências, que nós vamos falar, muitas coisas, venderam relíquias, eles inventaram, semana passada eu ia falar, não deu também, a questão do batismo de criança, era por causa do dinheiro. Para batizar a criança você tinha que ter a certidão, e era caro para batizar a criança, e eles falam, você tem que se virar e trazer o dinheiro para nós batizar a sua criança, senão a sua criança vai ficar pagando. Foram eles que inventaram o casamento, né? Certidão de casamento, livro de casamento, não existia isso. Mandei para você lá, né? Então tá lá, ó. Tem os compromissos do casamento. Para Deus está casado, entendeu? Você não vai ver lugar nenhum na Bíblia algum apóstolo realizando cerimônia de casamento. Isso não existia, entendeu?
ô João, você podia fazer minha cerimônia aqui que eu vou casar com. Não existia isso. Você acha que se tivesse, alguém não teria mencionado isso? Nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os que dirigiram a igreja depois dos pais, ninguém nunca comentou isso, entendeu? Então cuidado com isso aqui, tem que casar no civil, tem que, vamos, isso é para outro momento, mas isso vieram deles, né? Então de início são grandes fortunas. Outra coisa, eles são celibatários, enquanto Pedro foi casado. Terceiro, frequentemente aceitam a adoração dos homens. Os padres aceitam, Pedro não aceitou. Os papas se consideram infalíveis, enquanto Pedro sabia que ele era falível. Entendeu? Então, completamente diferente. Continuando, uma outra doutrina deles, querido. Eu não vou ler não, para nós ganharmos aqui. Deixa eu explicar. Tudo tinha a ver com dinheiro. Tudo tinha a ver com dinheiro. Então, o que acontece, irmão? Estabeleceram um confessionário, né? A Bruna ali, ela cometeu um pecado qualquer, então você tinha que ir toda semana lá no padre para confessar. Inventaram o confessionário ali, entendeu? A Bruna, ele tem o sigilo do padre e do fiel. Aí ela conta o que ela fez. Ele falou assim: diante do que você fez, eu vou te dar a sua penitência. Você vai rezar tantas Ave Marias, você vai rezar tantos Pai Nosso, e tem que colocar uma oferta de tanto. Eles falavam esmola. Você tem que colocar uma esmola de tanto lá na igreja. Entendeu? Tem que colocar uma esmola de tanto na igreja. Bom, o que é o purgatório, queridos? O que é o purgatório? Qual que é essa doutrina aí que você vai entender? O que acontece? Você morreu, mas você não foi tão ruim para ir para o inferno, e nem tão bom para ir para o céu. Então o que você vai fazer? Você vai passar num lugar para expurgar os seus pecados. Então é assim que funciona. No primeiro dia a chama está muito forte, porque você tem que queimar, você tem que se purificar dos seus pecados. No segundo dia a chama diminui um pouco, no terceiro dia diminui mais e tal. Então no sétimo dia você já queimou os pecados, tudo que você tinha de queimar. Entendeu? Você já queimou os pecados, tudo tinha de queimar. Então agora nós vamos rezar uma missa, nós vamos celebrar uma missa para tirar a sua alma do purgatório e levar ela para o céu. Por quê? Dinheiro. A cerimônia fúnebre, eles cobravam para fazer a cerimônia fúnebre. Depois fazia também a missa de sétimo dia e cobrava por ela. Entendeu? Além disso, quem tinha posse, normalmente os caras eram ruins, os caras eram cruéis, eram perversos, entendeu? Eles eram extremamente pecadores. Então as pessoas colocavam na cabeça deles. Falaram assim: gente, eu queria viver uma vida igual vocês ensinam aí, mas eu não dou conta, entendeu? Eu não consigo viver. Aí fala assim: olha, nós temos um documento aqui, né? Essa era uma das indulgências. Nós temos um documento aqui, que esse documento é o perdão do Papa e tem a assinatura do Papa. Se você comprar esse documento, está garantida a sua salvação. O que vai acontecer é que você vai passar uns dias lá no purgatório, né? Mas depois, aí os caras compravam em vidas. Essas eram chamadas as indulgências. Os catolicismo romano faziam. Entendeu como é que é? Então, de qualquer maneira, entrava dinheiro. Outra coisa, além de comprar esse documento, que era o perdão do Papa, né, para a pessoa, eles falam assim: tem mais outra coisa. Quanto mais perto da igreja você for enterrado, mais fácil de você ser salvo. Mesmo que você foi pecador. Se você pagou o documento, sua salvação está garantida. Então, quanto mais perto da igreja você for enterrado, maior a garantia de que você vai para o céu. E que você vai sofrer menos no purgatório. É por isso que toda cidade histórica que você for, tem a igreja católica, e no fundo da igreja católica tem cemitério. Sempre é assim. E tem algumas pessoas que tinham muito dinheiro, eles pagavam para ser enterrados dentro da igreja. Se for Ouro Preto, Mariana, esses lugares, você vai ver que tem gente enterrado dentro da igreja, né? E se fosse um dinheirado mesmo, o cara era enterrado no altar. Entendeu? Eles enterravam o cabra no altar. Tá vendo? Então, querido,
Aí eles vão tentar falar de algumas passagens bíblicas, falando que a pessoa vai ser salva, que existe o purgatório, que tem jeito da pessoa ser salva pelo purgatório, ok? Eu não vou colocar agora não, né? Mas um deles aí é 1 Pedro 3, né, do capítulo 14, 15, 16, que Pedro, 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai falar assim que tem obra de madeira, palha e feno, e tem obra de ouro, prata e pedra preciosa. Se a sua obra for de madeira, palha e feno, quando passar pelo fogo, deixou de existir. Mas se for de madeira, ouro, prata e pedra preciosa, está garantido. Agora tem uns que vão ser salvos pelo fogo. Esse, o que é ser salvo pelo fogo? Eu vou falar isso no domingo na pregação. Vou te explicar o que é os que vão ser salvos pelo fogo. Ok? Eu não vou adiantar aqui. Então eles pegam essa passagem que vai ser salvo pelo fogo e falam que é o purgatório. Nada a ver com nada. Ok? Vamos ver aqui uma descrição rápida do purgatório. Vamos lá. O que eles falam? De acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde uma alma cumpre pena. Pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que o sofrimento corporal reunido. Um único dia nesse lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. Ok? O escritor católico Mazarete faz seus cálculos à base de 30 pecados veniais por dia. E para cada pecado, um dia no purgatório, perfazendo um total de 1.800 anos. Caso o pecador tenha 60 anos de vida na terra, devendo-se acrescentar os veniais, os pecados mortais absolvidos, mas não plenamente expiados. Então tem essas duas linhas, que é de 7 anos, e tem a linha que fala que o cara vai passar uns bons milhares de anos no purgatório, dependendo do que ele fez. Entendeu? Dependendo do que ele fez. Esse de 7 dias vai falar que equivale, mas nos 7 dias, você queimando a cada dia, você vai queimar uma quantidade que equivale a milhares de anos ali, de tão forte que é, ok? Então quem vai para o purgatório? Aí ó, a pergunta aqui é: que espécie de gente vai para o purgatório? Responde o Papa Pio IV. Os que morrem culpados de pecados menores, que costumados a chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, e que, ou por morte repentina, ou por outra razão, são chamados dessa vida. Então, quer dizer, o cara comete pecadinhos ali, acabou morrendo, ele vai. 2, os que tendo sido formalmente culpados de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina. Então isso aí é a base da doutrina católica na sua profissão de fé. E aí, queridos, nós temos uma vista aérea, uma foto aérea, né, do pátio central da Basílica de São Pedro em Roma. Olha lá, isso é só o pátio central dela. É um negócio monumental, tá? Continuando. Deixa eu ver aqui. Sufrágios pelos que se acham no purgatório. Vamos lá. Olha aí. Entre o que pode assistir aos que se encontram no purgatório, há 3 atos que se destacam no ensino da Igreja Católica. Primeiro, a oração pelos mortos. Eles ensinam isso, tá? É de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação das seguintes palavras de Paulo: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Quando fala de todos os homens, ele não falou dos homens mortos, não, ué. Você entendeu o que eles forçam? O que é uma heresia, querido? É aquele que torce ou força uma passagem bíblica para ensinar alguma coisa. Por isso que o catolicismo romano entra em seitas e heresias, né?
Outra coisa aí, as missas. As missas são tidas como os principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório. Pois, segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre o purgatório, como também acumula mérito àqueles que mandam dizer. Gente, olha aqui. Então, de vez em quando, eles mandam rezar uma missa para as almas do purgatório. Então, você vai diminuir o sofrimento do cara, você vai tirar ele dali, né? E você está acumulando ponto para você também. A missa é cara. Então, se eu queria celebrar uma missa aí, para quê? Para as almas do purgatório é quanto? É tanto. Você ainda paga, entendeu? Por que o cara paga para fazer isso? Porque ele está acumulando ponto. Entendeu? Para a hora que chegar a vez dele, ele já está mais. Entendeu? Como é que é? As esmolas que eu falei para vocês. Tem uma reza que fala assim, quando antigamente eu ouvia, que o Deus dá o descanso à luz eterna. As santas almas do purgatório e tal, tem. Estou falando desse, aqui, ó. Dar esmolas com a intenção de aplicá-las na necessidade da alma que pena no purgatório. É jogar água nas chamas que devoram. Pretende a igreja romana que, exatamente como a água apaga o fogo mais violento, assim a esmola lava o pecado. Você está entendendo, gente? Tudo gira em torno de dinheiro. Esmola é uma palavra utilizada por eles no lugar de oferta. Então hoje eles já usam também a palavra dízimo e oferta, mas é muito utilizado pelos católicos a palavra esmola. Entendeu? O que tem a ver isso com os mendigos? Que aí fala assim, você pode dar na igreja ou pode dar para um necessitado na rua. Entendeu? Mas o bom mesmo é você trazer aqui. Porque quando você traz a esmola para a igreja, você está jogando um pouquinho de água para aliviar o fogo lá do purgatório. Olha aí. Tudo era dinheiro, gente. Tudo era dinheiro. Eu não vou ler a refutação não, porque a principal refutação, a principal delas, que eu vou trazer para você, Jesus morreu por nossos pecados, sim ou não? Ele morreu para pagar as nossas dívidas, sim ou não? Não é? E aí o que é que ele falou com o ladrão da direita? Você, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que é que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele era um ladrão e estava na cruz por causa disso, ele não teria que ir para o purgatório? Hebreus 9, 27 está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Fechou os olhos aqui, meu irmão. É no tormento eterno ou no gozo eterno. Não tem outro caminho. Não tem outra conversa, não. Entendeu? Não existe outra conversa. E aí você tinha perguntado, ô Luiz, eu falei que depois eu ia falar. Isso aqui, ó. Presta atenção. Em 1929, sobre a Bíblia, escreveu o padre Bernard lá, que a Bíblia não é a única fonte de fé, como Lutero ensinou no século IV, porque sem a interpretação de um apostolado divino e infalível, separado da Bíblia, jamais podemos saber com certeza quais são os livros que constituem a escritura inspirada, ou que as compôs, e que hoje possuímos, concordam com os originais. Deixa eu falar para vocês. Há documentos que falam, a Bíblia é fonte de regra deles e de conduta? Sim. Mas há documentos hoje no Vaticano dizendo que a tradição católica é mais importante do que a Bíblia. Entendeu? A tradição católica é mais importante do que a Bíblia. Uma outra coisa, eles falam que os papas, eles são os únicos, são apóstolos ainda, são os representantes de Deus na terra. Então quando você recebe um anel que foi de Pedro, você recebeu o apostolado, e que os papas ainda têm revelações
Deus ainda continua revelando a vontade dele para os homens através dos papas. Entendeu? A revelação não acabou em Apocalipse. Continua revelando. Por isso que eles fazem essas coisas. Tá? E aí por que você tinha perguntado? Porque é tradição. O que eles fazem? Porque é tradição. Então o que eles são ensinados? Isso tem documento, gente. Eu acho que eu tenho esse documento lá, eu posso até trazer e mandar para vocês lá. Se tiver um impasse entre a tradição e o que a Bíblia fala, você tem que ficar com a tradição. Esse tem um documento, é mais forte do que a Bíblia. Entendeu? Porque foi revelado por Deus aos santos papas, aos santos padres. Eles são infalíveis, né? Então por que eles sabem e não sei o que e continuam ensinando assim? Porque se tornou uma tradição. Entendeu? E eles assim, eles sabem, olha, isso aqui se você for olhar biblicamente não tem base não. Mas a tradição católica diz que é assim, acabou. Entendeu? Eu tenho comigo, pastor, eu não leio livro, a não ser só Bíblia. Eu sou estudação dentro da Bíblia. Por isso mesmo. Eu sei que vai sair da Bíblia. Aqui, você tem que buscar alguém que saiba e perguntar a essa pessoa. Porque Martinho Lutero, quando fez a reforma na igreja, semana que vem provavelmente nós vamos ver a reforma, ele veio com as 5 solas, que é do latim, né, que é só, sola escritura, ou seja, só a escritura, sola fide, que é só a fé, entendeu? Então são 5 solas aí. Quando ele fala só a escritura, ele já estava combatendo, porque você vai ver aqui, ó, aonde foi que parece que começou a dizer que a tradição é mais importante do que a Bíblia. Vamos lá. A estabelecida tradição. Desde que muitas inovações anticristãs começaram a ser aceitas pela igreja romana, essa começou a ter dificuldade em como justificá-las à luz das escrituras. Deste modo, em vez de deixar o paganismo e voltar-se para a Bíblia, o clero fez exatamente o contrário. O Concílio de Tolosa, em 1229, ali, né, eles tomaram a medida extrema de proibir o uso da Bíblia pelos leigos, né? Até a Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana não havia ainda tomado nenhuma posição no sentido de conferir. O que ele falou foi que dentro falou tão alto lá. Nenhuma posição no sentido de conferir a tradição e a autoridade igual a da Bíblia Sagrada. Isso devido a generalizada ignorância do povo a respeito das Escrituras. Porém, com o advento da Reforma Protestante no século XVI, 1517, ok? O valor da Bíblia como única regra de fé e prática do cristão foi exaltado. E a sua mensagem pregada onde quer que se fizesse sentir a influência desse evento. Como a maioria dos dogmas da Igreja Romana não tivesse apoio da Bíblia, o clero, em mais uma demonstração de rejeição das Escrituras, foi levado a estabelecer a tradição como autoridade para apoiar os seus dogmas e enganos. O que é Martinho Lutero? O que semana que vem nós vamos ver a Reforma Protestante? É uma continuação do catolicismo romano. Uma continuação do catolicismo. Então vamos lá. Ele pregou 95 teses na porta das igrejas. Exatamente o que a Igreja Católica ensinava é que ele foi ler o livro de Romanos e falou: gente, nós estamos ensinando tudo errado aí. Se eu estou entendendo o que está escrito na Bíblia, está tudo errado. Então ele defendeu 95 teses que arrebentou contra a Igreja Católica. E isso foi extremamente difundido na Europa, né, onde quer que havia uma igreja católica, isso aí foi difundido. E aí o pessoal começou a questionar: espera aí, vocês estão ensinando isso aqui para nós, mas olha o que está escrito aqui. Vocês estão ensinando aquilo outro, olha aqui como é que está, o contrário. Aí eles proibiram as pessoas de lerem Bíblias. Somente os grandes nomes da igreja podiam ler Bíblia. A Bíblia não podia ser lida. Ok? Depois lá, parece que foi em 1546, se não me falha a memória, pouco tempo depois da Reforma Protestante, a reforma foi em 1517, então 1546 foi que eles tiveram um concílio e falaram assim: a partir de hoje, o que é tradição da igreja
é mais importante do que a Bíblia. Se tiver um impasse entre a Bíblia e a tradição, vocês fiquem com a tradição. Então eles sabem que na Bíblia está, entendeu? Mas por que eles ensinam isso? Eu falei que depois eu ia te responder. Porque foi um Papa que revelou. E como o Papa recebe a revelação de Deus, a Bíblia está antiquada, vamos ficar com o que o Papa revelou há menos tempo do que a Bíblia. Entendeu, gente? Continuando aí, o que mais temos aqui do catolicismo? Aqui, aí nós vamos ver que a tradição é uma traição ao Evangelho, não precisa nem falar, né? Tradição é muita coisa que é tradição deles. A Virgem Maria, gente, essa aqui é a que mais pega. Vamos lá, querido. A essência da adoração na Igreja Católica Romana gira não em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na pessoa da Virgem Maria. No decorrer dos séculos, as mais diferentes absurdas crendices têm sido criadas em torno da humilde mãe do Salvador. Então, a teologia mariana, decreto do Concílio Vaticano II, os fiéis devem venerar a memória, primeiramente da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas declarações em torno de Maria, destacam-se as seguintes. Olha aí, gente. O que ela deve ser adorada? O que ela deve ser venerada? Olha que coisa, Maria é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus. Está vendo? Continuando aqui, ó, o que eles vão ensinar? Eu até já comecei a falar isso aqui com você, não vou perder muito tempo não. Olha aqui, gente. Concebida sem pecado. O que eles falam? Vamos prestar atenção nisso aqui. Não foi só Jesus que nasceu sem o pecado, não. Maria também. Aí, queridos, eles falam que Maria nasceu sem pecado, mas para aí. Mas para Maria nascer sem pecado, a mãe dela tinha que ter nascido sem pecado, a avó dela, a bisavó, todo mundo. Ou seja, Deus teria que ter preservado uma linhagem até chegar na Maria. Ela não foi concebida sem pecado. Maria também era uma pecadora. A prova disso é que no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, ele deu uma chegada na mãe dela. Meu filho, o vinho deles acabou. O que tem contigo, mulher? Você não vê que não é chegada na hora? Entendeu? Então ela era repreensível. Outra coisa, sempre virgem. Gente, isso aqui é a maior bobagem, que me perdoem os católicos romanos, mas é a maior bobagem que tem. Primeiro, nós vamos ver que Jesus ele teve irmãos. Jesus é filho de Maria com o Espírito Santo, mas diz a história da igreja, né, que eles tiveram mais 7 filhos. Maria teve 8 filhos. E Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 13 vai citar até o nome. Como o nome de mulher não era citado, ele vai falar: não é esse o filho do carpinteiro? Não são seus irmãos Tiago, Simão, José e Judas? Não Iscariotes, aquele que escreveu a carta de Judas, né? Então Maria teve 5 filhos e 3 filhas. Então vamos raciocinar comigo aqui. Sempre virgem. Raciocina comigo. Ela é virgem. O Espírito Santo, então, ela concebeu do Espírito Santo. Aí o neném nasceu, não existia cesariana ainda. Quando o neném sai, essa mulher perdeu a virgindade, ou não? Sim ou não? Entendeu? Outra coisa, ela teve 7 filhos com José. Que sempre virgem é essa? Então eles ensinam, e isso ensina. Você já deve ter ouvido falar que tem a católica aí, a Santa Maria concebida. Entendeu? Porque foi concebida sem pecado, né? A Virgem Maria, porque ela ainda é virgem até hoje. Outra coisa, o 7.1.3 aí, medianeira e intercessora. Ô, gente, tudo que você quer, por que tem que rezar para Maria? Porque você pede, mãe não rejeita o pedido de um filho. Se você pedir a mãe, o filho vai fazer, porque ela vai pedir para você, junto ao filho, não, meu filho, quebra o galho lá e tal. Entendeu? Então ela sendo que 1 Timóteo 5:1
Capítulo 5 vai dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Tá? Acúmulo de absurdos. Vamos ver esses aqui, ó. Há alguns anos foi publicado na imprensa de uma capital latino-americana um discurso de um cardeal católico romano. O eminente prelado recorda este sonho. Ele sonhou que estava na cidade celestial, ouviu-se bater à porta, foi anunciado a Deus que um pecador da terra estava pedindo entrada. Cumpriu ele as condições? Foi a pergunta. A resposta foi não. Então não pode entrar. Foi o veredito. Nesse ponto, a Virgem Maria, que estava sentada à direita do seu filho, falou: se esta alma não entrar, eu me ponho fora. A porta abriu-se, o pecador entrou. Pode você ver, a Maria peitou Deus. Deus não é onisciente não, gente. Entendeu? Por que ele não é onisciente? Se o cara morreu sem salvação, ele teria que ir para perdição eterna. Então o cara chegou lá no céu, né? Então Deus sabe quem vai ser salvo, quem não sabe. Ele não sabe não, porque essa Maria pediu. Entendeu como é que é? Tá? Então vamos lá, querido, continuando. Eu não vou nem falar aqui, testemunho das Escrituras. Maria não foi concebida sem pecado, já falei isso aí. Maria teve outros filhos. Deixa eu ver aqui. Maria não exerce mediação a favor do pecador, coisa nenhuma. Só Cristo intercede por nós. Está tudo isso aí na Bíblia. Tá? Vamos lá, gente, a missa. Vamos à missa. Dentre os muitos chamados sacramentos da Igreja Católica Romana, destaca-se a missa. Vamos entender aqui. O que é a missa no contexto do catolicismo romano, definido pelo padre Miguel Maria? O que nós, católicos, chamamos missa, os primeiros cristãos de Jerusalém chamavam de partir do pão, porque foi exatamente isso que fez Jesus na última ceia. Tomou o pão, deu graças e partiu. Saulo lembra aos coríntios que todas as vezes que eles se reúnem para comer desse pão e beber do cálice, anunciou a morte do Senhor até que renova o sacrifício do Calvário. Gente, deixa eu falar com você. Ao contrário do que você possa pensar, a missa não é o nome do culto deles. Tem gente que pensa isso. Onde você vai? Eu vou à missa. Então ele está indo no culto do católico. Não. A missa era aquela parte da ceia ali, a parte da hóstia. É só um culto. A missa era aquela parte. Então vamos supor, vamos separar lá 10 minutos para distribuir a hóstia. Aquele pedacinho de 10 minutos aqui é a missa. A missa para nós é o que os apóstolos chamavam de o partir do pão. Entendeu? Mas virou um sinônimo, né? Onde é que você vai? Eu vou à missa. Quer dizer, eu vou ao culto, eu vou à igreja católica. Mas você tem que saber disso. A missa não é o nome do culto. A missa, então eles têm o louvor, tem a leitura do evangelho, tem várias coisas lá dentro que acontecem na liturgia deles. Mas na hora de celebrar a ceia, que é a distribuição da hóstia, aquele período do culto é chamado de missa. Entendeu? É aquele período que é chamado de missa. Então vamos lá. Continuando aqui. Outra coisa que eles falam, né? A missa, é o que eu acabei de falar. A missa e a Santa Ceia do Senhor são a mesma coisa. Para eles é a mesma coisa. Tá? A missa renova o sacrifício do Calvário. Então toda vez que faz a missa, eles estão renovando o sacrifício, né? O pão e o vinho usados na missa são transubstanciados no corpo de Cristo, no momento da celebração. Quem não diferenciar o pão que é servido na missa do que é vendido na padaria, come e bebe para a sua própria condenação. Deixa eu falar para vocês aqui como teólogos também, duas principais teorias a respeito da ceia. E eu vou falar com vocês qual que é a maioria das igrejas chamadas reformadas, as igrejas que surgiram depois da reforma protestante, tá? O que eles afirmam? Então tá aí, transubstanciação, pode anotar aí.
consubstanciação? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deixa eu explicar aqui. Algum de vocês aí já foi católico? Tem alguém que foi católico? Eu já fui na missa, mas católico. Eu ia na batina. Eles falam, eu ia de vez em quando. Tomou a hóstia? Não, eu não. Eu só. Não? Você nunca foi não, Bruno? Não? Só ia no catecismo. Eu sempre fiz catecismo, né? Fiz catecismo. Primeira comunhão, né? Tal, estranho, mas... Então deixa eu explicar para vocês. O que é a doutrina da transubstanciação? Para começo de conversa, né? Em João capítulo 6, do verso 52 a 56, você vai achar isso lá. Jesus dizendo assim: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Então não pode só comer, tem que beber. E na igreja católica quem bebe o vinho é só o padre, só o sacerdote. Entendeu? Os outros só comem. Só comem. Vamos entender aqui. Eu não sei se você aprendeu, se vocês estão falando que fizeram a primeira comunhão, quer dizer, o catecismo, vocês aprenderam isso aí. A hóstia não pode ser comida. Você colocava ela na boca e prendia ela no céu da boca. Ela ia derretendo e você ia engolindo aquilo ali. Então você não podia mastigar. O que é a doutrina da transubstanciação? É aquela hóstia feita de trigo e um vinho mesmo. Mas quando o sacerdote consagra aquilo, ele vira literalmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ele troca a substância. Entendeu? Era pão feito de trigo e era vinho feito da uva. Trocou de substância. A hóstia virou o corpo de Cristo e o vinho virou o sangue de Cristo. Então, se você mastigar, você está mastigando o corpo de Cristo. Entendeu? Então, isso aí é a doutrina da transubstanciação. Ela troca de substância. Ok? Ela troca de substância. Isso aí é a hóstia, né? Oi? Isso aí é a hóstia, né? A hóstia. Tá? E o vinho também. O vinho vira sangue. Quimicamente, acontece um milagre da mudança da substância química ali. Está entendendo? O que é a doutrina da consubstanciação? A consubstanciação não crê que vira o corpo de Cristo literalmente ou o sangue de Cristo literalmente. Mas o que é a doutrina da consubstanciação? É que quando você consagra os elementos, Cristo se faz presente literalmente. De alguma maneira ele se manifesta dentro da igreja, na hora da ceia. Isso é a doutrina da consubstanciação. Ok? O que nós, da igreja reformada, nós cremos? Que no momento da ceia, simbolicamente, Cristo está presente. Tá? Aqui, ele se faz presente literalmente. Os elementos não se transformam, mas Cristo, de alguma maneira, está aí. Ele manifestou. Esse aqui, como que Cristo faz presente? O pão e o vinho literalmente viram o corpo e o sangue de Cristo. Ok? O que nós cremos? Na hora da ceia, o Senhor simbolicamente se faz presente no pedaço de pão e no vinho. Entendeu? É algo simbólico. Simbólico. Ok? Continuando. Problema da transubstanciação, aí vai vindo, né? Livros apócrifos. Então vamos lá, querido. Essa é outra coisa também. Quem conhece, se você pegar a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, eu ouvi dizer que por último agora já estão mudando isso. Alguém sabe, além dos 7 livros que são chamados apócrifos, se tem alguma outra diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Alguém sabe? Não, eles aumentam 7 livros. Além disso, qual a diferença? Eles têm 7 livros a mais. Para nós são chamados apócrifos. Sabe não? Depois você pega uma Bíblia católica, você vai pegar uma Bíblia católica e vai conferir isso aqui, ó. O Salmo 115. Salmo 115.
o Salmo 115, na nossa Bíblia, é aquele que vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Porque os ídolos deles são ouro, prata, madeira, obras feitas pela mão de homem. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E estava falando assim: tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles acreditam. Então o Salmo 115 está escrito isso. Mas peraí, os ídolos dele, ou os deuses deles, são de obras feitas pelas mãos dos homens. Tem olho, mas não vê, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, e vai se tornar para Deus igual eles, os que fazem e os que nele confiam. Não está arrebentando para a Igreja Católica? O Salmo 115? Se você pegar a Bíblia Católica, eles fizeram uma troca. O que para nós é o Salmo 115, para eles está no 113. Qual é o objetivo disso aqui? Entendeu? Aí, por exemplo, Luiz, você que é católico, e você fala assim: por que vocês aí evangélicos não querem que a gente adora? Eu falo assim: olha, abre na sua Bíblia lá o Salmo 115, você vai ver o que Deus fala das imagens. Aí ele abre e não está escrito nada daquilo, porque são poucas pessoas que sabem disso. Dizem que as últimas agora, eles não estão fazendo mais essa troca não. Mas a Bíblia Católica, além dos livros apócrifos, eles trocam o Salmo 115 pelo 113. Ok? Achou aí, Luiz? Quer começar a ler pra gente? Bom. 115. Tá ruim? Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Dela tá maior ali, eu sei que você está com dificuldade para enxergar. Salmo 115 aí. Vamos lá. Pode ler. Não a nós, Mais forte. não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Só um instante aí, já tá bom. Então aqui, você está vendo? Esse é o Salmo 115. Mas se você pegar a Bíblia Católica, no 115 não vai estar escrito isso. Eles trocaram de lugar o 115 com o 113. Na Bíblia Católica, deve ser 115, no caso, começou a Salmo 115. Se você quiser mandar, fala assim: deixa eu ler na sua Bíblia aqui. Entendeu? Você pode ir direto no 113, que é o mesmo Salmo 115. Entendeu? Eles fizeram essa troca. Para fazer aí os evangélicos caírem em contradição. Mas aí então, pastor, você falando mais cedo aí, diz que não entra na passagem que ele falou, que é daquilo que era acrescentado. Não. Isso é só lá na casa de Apocalipse. Não, lá, deixa eu explicar para vocês, gente. Esse caso de acrescentar ou tirar, às vezes a pessoa fica com medo. Então você vai pregar, você vai parafrasear, você vai pegar um versículo e usar as suas palavras daquele versículo. O cara acha que está tirando ou colocando. Não. O que ele está falando é de doutrina. Entendeu? Se você pegar uma doutrina e vamos pegar assim, o que é acrescentar ou tirar, né? Por exemplo, eu acabei de falar, o povo, quando estava no Egito, no deserto, eles tinham que sair do arraial para fazer as suas necessidades,
né, abrir um buraco, fazer ali e tampar. Se não fizesse, era abominável, era pecado aos olhos do Senhor. Ok? Né? Então, suponhamos, isso aí é o que está escrito. Né? E aí a pouco eu pego e falo assim, gente, ó, você que tem banheiro na sua casa, está errado, viu? Você tem que sair do arraial, tem que abrir um buraco lá, tem que fazer você. Porque está escrito assim, aí você está acrescentando uma coisa que a Bíblia não está falando. Entendeu? Ou então a Bíblia está falando, você está tirando. Gente, ó, esse negócio aí de falar que quem olhar para uma mulher com desejo no coração já adulterou com ela, isso é 2000 anos atrás. Hoje não, você pode olhar as mulheres e desejar tudo, não tem problema não. Entendeu? É isso que é acrescentar ou tirar. Distorcer algo. Né? Não, acrescentando mesmo ou tirando. Né? Então assim, ó, mais do que Jesus falou é errado. E menos do que Jesus falou é errado. Pois é, o cara distorce, o cara conhece a verdade e explica errado. Isso, aí vai entrar. Né? Então, as pessoas que ensinam hoje sobre o dízimo, por exemplo, que é obrigado. Aí nós temos uma outra situação. Né? É aquilo que eu falei com vocês. A grande maioria ensina desse jeito porque aprendeu assim e eles às vezes nem está agindo de má fé. Entendeu? Às vezes nem está agindo de má fé. Ele aprendeu assim e é assim que é certo para ele. Quem é que está agindo de má fé? Você aprendeu e continua fazendo, aí está errado. Mas tem uns que faz maldade dele. Tem uns que é, você tem certeza. Já viu o que faz? Essa cadeia que você está sentando, você não diz mal, você não é dito que você não está nela, não. Pois é. Você não fica na porta dessa igreja, não. Pois é. Não pode ter jeito. Pois O é. cara que ensina o Velho Testamento, por exemplo, a doutrina do Velho Testamento, porque ele aprendeu também, ele não está tirando e colocando. Não. Porque ele aprendeu. Não. Assim. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Só que tem o outro lado, né? O que Tiago fala? Não queira ser mestres, sabendo que mais dura pena vem sobre você. Se você é por isso que eu falo, gente, isso é muito sério. Quem não senta para aprender não deve levantar para ensinar. Você acaba ensinando errado. Gente, eu vou te falar com você uma coisa. A mensagem que eu estou falando com vocês que eu vou pregar no domingo, eu estou preparado, eu já estava com essa mensagem na cabeça, mas eu estou preparando ela, eu estou tomando tapa na cara dessa mensagem para lá e para cá. Você vai ver o tanto de coisa errada que as igrejas fazem hoje. Em nome de Cristo, em nome do cristianismo. Mas é um tapa na cara que eu estou tomando. Toda hora que eu pego essa mensagem para acabar de preparar ela. Entendeu? Então é um trem complicado. Aí você sabe e continua fazendo. A grande maioria das pessoas hoje é mal intencionada mesmo. Eles aproveitam que a Bíblia fala do dízimo e oferta, mesmo que para eles é certo, você tem que ser dizimista, mesmo que isso é certo, eles aproveitam da situação, ainda acrescentam algumas coisas. Aí você vai fazer a campanha, tem um envelope da oferta, da campanha. Entendeu o que eu estou te falando? Uma coisa católica com bom antigo. Está tudo errado. Você está comprando a bênção. Então a coisa é complicada, gente. São 7 livros, ok? Vamos ver aqui a definição. Empregamos aqui o termo apócrifo no sentido restrito, forçando um pouco o sentido original da palavra. O ponto de parte, o caráter de certos escritos aos quais o referido termo se aplica. A palavra apócrifo literalmente significa oculto, porém, no decorrer dos tempos, em razão do uso, o termo já não tem o sentido de oculto, mas de espúrio, isto é, não puro. No tempo da reforma, o termo apócrifo foi definitivamente aplicado a esses livros não canônicos. E aí eu já falei para vocês, gente. Quando o Luiz, você tinha até tocado no assunto, eu falei também, depois eu vou explicar. Quando você lê no Novo Testamento, estiver falando da letra, da lei, das escrituras, tudo isso está falando do Antigo Testamento. Inclusive tem gente que fala assim, você não pode fazer teologia não, porque Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você aprender demais, você esfria, você não sei o que não. Quando você estiver lendo o Novo Testamento, toda vez que você lê termos como letra, lei e escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. No entanto, gente, o Antigo Testamento
eram quase 300 livros. Não eram só os 39. Eu já expliquei isso para vocês, eu já expliquei. O Antigo Testamento, quando eles falam de as Escrituras, estão falando de quase 300 livros do Antigo Testamento. Ok? Então aí, queridos, o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. O judeu sempre precisou de uma coisa palpável para eles adorarem a Deus. No deserto lá foi a Arca da Aliança. Deus fez com que a arca fosse levada, fosse sumida. Entendeu? Aí era o templo, o lugar de adoração. Deus permitiu no ano 70 ser destruído o templo. É isso, assim, nós precisamos de alguma coisa. Como eram rolos, e os rolos eram grandes, né? Principalmente os livros maiores, o Isaías, que tem 66 livros, é um rolo imenso, ou então vários rolos para fazer o livro do profeta Isaías. Os salmos, que são 150, entendeu? Eram muitos. Então, a gente precisa de alguma coisa que é fácil de carregar. Se vier algum inimigo destruir a gente defende a nossa fé. Cada um pega um pouco de rolo e vai embora. Mas como eram quase 300 livros, era rolo para rapar com enxada. Entendeu? Eles falaram assim, vamos escolher alguns. Então escolheram o Pentateuco, que é a Torá, os 5 primeiros livros né? Os outros, para eles, são chamados de escritos. Nos escritos vai entrar o que para nós são os livros históricos e os poéticos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Ok? Então esses livros, tem os livros históricos e os livros poéticos. Para eles é chamado de escritos. Há uma classe judeu que chama esses livros de proféticos também, porque para eles é profético, esses livros. Ok? Porque todos eles têm certas profecias. Você vai encontrar profecias ali. E aí nós vamos pegar os profetas. Qual profeta que nós vamos pegar? É aqueles que os nomes deles terminam em elo. Os nomes deles terminam em elo, que é uma maneira de falar a Deus, e Ia, que também é uma maneira de falar a Deus, com ou sem S. Entendeu? Ezequiel, Daniel, Joel, Isaías, Jeremias, tá vendo? Obadias, né? Vai destoar aí um ou outro, que a transliteração para o português você vai achar Amós e Jonas, que não termina com nada daquilo, mas eu não sei como que pronuncia em hebraico, entendeu? Alguma coisa tem a ver com algum nome de Deus, algum dos nomes de Deus, senão não entraria, ok? E os outros, 200 e tantos livros, não são canônicos. Esses aqui são os livros inspirados que nós separamos. Só que no meio desses quase 300, queridos, tem livros também que com certeza foram inspirados. Tem livros também que parte deles foram inspirados. Só que os católicos pegaram 7 livros que não são inspirados para colocar lá, mas para eles são. Entendeu? Aí vem aqui a relação desse livro, por isso que nós chamamos. Inclusive tem um deles que é o livro de Eclesiástico. A nossa Bíblia tem o Eclesiástico. Eles têm o Eclesiástico também. Mas tem o livro de Eclesiástico. Aquele livro quebra o pau na orelha do católico. Tem coisa que vocês lêem lá e falam assim, gente, eu não posso ser católico não. Deixa eu ver. Esse aí é na Bíblia dos católicos? Tá, Eclesiástico. Arrebenta com ele. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tobias, Judite, acréscimo ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Cântico dos Três Santos, deixa eu ver lá, a história de Susana, Bel e o Dragão, e um acréscimo ao livro de Daniel, 1º e 2º Macabeus. E também eles acrescentaram o 3º Reis. Entendeu? Nossa, tem 1º Reis, 2º Reis, eles têm o 3º Reis também. Ok? Esses aí são os livros que eles acrescentaram. Vamos lá de novo. Tobias, Judite,
foi acrescentado ao livro de Esther, eles acrescentaram sabedoria. Quando o nosso livro de Esther acaba, capítulo tal, acabou, eles continuam o livro de Esther com a sabedoria de Salomão. Está vendo? Outra coisa, o livro de Eclesiastes, Baruque, e aí vai ter Epístola de Jeremias dentro do livro de Baruque. Está vendo? Cântico dos Três Santos é um acréscimo que foi feito ao livro de Daniel, o Cântico dos Três Santos, tá? A história de Susana, Bel e o Dragão, né? Também foi acrescentado ao livro de Daniel, 1º e 2º Macabeus. São 7 livros, alguns são acréscimos, não é que acrescentaram ao livro. Continuando aqui. Por que é errado, gente? Lembra que eu falei com vocês que eles chamavam de escritura e eram quase 300 livros? A primeira parte que a gente não aceita aqui, ó, esses 7 livros existiam lá, mas nem nesses quase 300 livros dos judeus eles não faziam parte. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu vou escrever um livro, aí tudo que eu escrevi é verdade, mas porque é verdade, vocês podem acrescentar ele na Bíblia, livro de Carlos, entendeu? Às vezes não é porque tem alguma coisa errada nele, que não é mentiroso, mas ele não foi inspirado por Deus. Nem os judeus consideravam esses livros inspirados. Esse Bel e o Dragão, então, se você ler, você vai fazer isso, é ficção científica. Isso é coisa maluca, entendeu? Se você ler ele, né? Aqui, ó, nunca foram citados no Antigo Testamento, nunca. Porque os outros livros que nós falamos, por exemplo, o livro de Enoque, né? O livro de Enoque, Paulo cita ele, Pedro cita ele e Judas cita ele. Então, em algum lugar é citado alguns livros. Esses livros não foram citados em lugar nenhum, nem uma linha deles. Outra coisa mais, Flávio Josefo, que era historiador judeu, imite ele escreveu muita coisa, historiador. Nem Flávio Josefo citou esses livros, né? Aqui, olha, nenhum desses livros reclama a inspiração divina. Tipo assim, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, né? Assim diz o Senhor por intermédio do profeta, falando, o profeta mesmo escrevendo, para ele não falar assim, veio a palavra do Senhor por meu intermédio, tipo assim, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Carlos, entendeu? Os próprios livros não tem nenhuma frase pedindo para si a inspiração divina, nenhuma, tá? Outra coisa, eles contêm erros históricos, erros geográficos e erros cronológicos. Deus não erra. Os livros que são canonizados, eles vão ter esse tipo de erro, ok? Como literatura, às vezes não passam de mitos e lendas, como o Bel e o Dragão, que eu falei para vocês. Está vendo aqui? Em geral, seu nível espiritual e moral deixa muito a desejar. Outra coisa, Jesus citou vários livros do Antigo Testamento, mas esses não foram citados, né? Então vamos deixar para lá. Só aí já deu para você ver que esses livros não são inspirados por Deus, por isso que a gente não usa assim. Seria tipo algo da mente deles? Tipo uma invenção? Foi escrito, igual eu estou te falando. Era um povo, pessoas lá do povo judeu. O cara escreveu uma história, escreveu um livro. Aí eles querem colocar o livro como inspirado. Entendeu? O livro foi escrito. A Wanda escreve um livro lá. Aí você fala, vamos acrescentar esse livro aqui na Bíblia, que ele é inspirado por Deus. Entendeu como é que é? Ok? Está até acabando mais cedo hoje, 9h30, mas eu não vou entrar nas teses não. Ainda continuando o catolicismo romano, que agora a gente vai entrar no espiritismo, né? Que é a segunda seita aí, a segunda heresia. Mas ainda vou falar para você, semana que vem, tem tudo a ver com o catolicismo romano, a respeito da reforma protestante. O que foi a reforma? Então, você já está sabendo, Martinho Lutero, lendo o livro de Romanos, ficou indignado contra todos esses ensinamentos errados que a Igreja Católica fazia, e ele então fez uma reforma na igreja. Então aí nós vamos falar disso semana que vem. Eu assisti uma pregação do Paulo Júnior, a reforma protestante, já viu? Não.
ela fala umas coisas. Estudou um pouco, né? Estudou um pouco sobre isso. Eu ia perguntar ao senhor depois, enquanto ele se fazia, era certo, eu não ensinei ninguém sobre isso, não. Eu aprendi e fiquei só pra mim. Aí eu falei, não, eu vou umas coisas. Só, falei, mais ninguém. Aí a aula, então, que vai ser bom para ele poder confirmar se está certo. Aí eu vou ensinar. Vamos lá. O Paulo Júnior, querido, é um dos poucos pregadores que ainda está dando para ouvir. Mas ele ainda comete muito erro doutrinário. Ainda fala muita coisa que não devia falar. Entendeu? Ah, você está achando que você é melhor que alguém? Não. A gente estuda, e aí você escuta umas certas coisas que não dá para. Entendeu? Então, eu tenho uma irmã aqui da igreja que todo dia pegava uma mensagenzinha do Paulo Júnior e mandava para mim. Ela até parou de mandar agora. Aí, mas perguntando, pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei, tá certo. Pastor, o que você acha disso? Eu falei, também tá certo. Pastor, o que você acha disso? Tá certo. Mas de qual forma? É esse aqui que ele está falando? Essa e essa parte aqui está errado. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Então, eu não concordo com tudo que todos os teólogos falam, né? Mas o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, o Caio Fábio e esse Paulo Júnior são os melhorzinhos que está tendo. Eu comendo mais do Caio Fábio agora. Todos tem que absorver o melhor. Exatamente. Eu escuto Feliciano. Eu falei do seu José Brandão. Tem que trazer, que você chegar aos textos, vai absorver o melhor que você está vendo que é certo. Eu também tenho, igual eu já falei para vocês, eu devo ter mais de 5 mil CD e DVD lá em casa. Dos bons aos ruins, mas esse povo, infelizmente, eu consigo tirar muita coisa. Eu consigo tirar. Mas não aproveita quase nada que esse povo fala. Marco Feliciano, como é que é o nome do Abílio Santana? Eu via muito antigamente. Entendeu? Não dá mais. Como é que é o nome do primeiro que você falou aí? O Marco Feliciano. Não. Abílio Santana. Isso que é bom a gente acompanhar. Hernandes Dias Lopes. Augusto Nicodemos, Caio Fábio e Paulo Júnior. Esses aí, entendeu? Tem mais uns dois aí também, que eu até esqueci o nome dele. Na eu tô lembrando, Mário Persona. Não sei se o senhor pegou muito José Brandão. Você pegou alguma coisa? Pouco. Eu mostro bem certinho. Eu tenho que escutar mais. Pelo menos muito certinho, eu acho. Né? Dá pra absorver muita coisa. Eu vou ver se eu escuto alguma coisa dele para ver. Só pra você ver. Esse daí defende a reforma protestante. A reforma. Esses aí são mais reformados. Porque o Caio Fábio e o Paulo Júnior tem que defender mais para da reforma. O Augusto Nicodemos também. Nosso Augusto Nicodemos é reformado até na tampa. Ele, o Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Se vocês quiserem, tem vídeos do Hernandes Dias Lopes no YouTube, gente, do Apocalipse. Ele prega o Apocalipse todo. Cada capítulo ele faz uma pregação. E eu vou te falar com você uma coisa. Dos que tem interpretação do Apocalipse, eu quase que não tiro nem uma vírgula dele. É difícil ter alguma coisa que eu não concordo. Difícil ter alguma coisa que eu não concordo. Eu estava olhando esses dias os valores dos pastores que cobram. Aí o Fábio estava lá 0,0. Ele não cobrava, ele tem Brumadinho direto. Ele está onde? Brumadinho. Quem que é Caio ele? Fábio. O cara tava aí nessa. Brumadinho, estava aqui no Na lama ele veio, inclusive me convidou para ir, só que no dia eu não podia. Ele pregou no dia. Ele tem Brumadinho direto, Foi revisão. Ele estava no centro de Belo Horizonte, pouco que agora. Olha pra você ver, se eu soubesse. Eu também fui convidado, não deu para eu ir. Em Belo Horizonte, no dia que ele veio ele e a Marina, que foi candidata a presidente. Me chamaram para um café lá, só 6 pessoas. Eu fui um dos chamados, não deu para ir. Inclusive o Ricardo, até que ele aí me chamou para ele, falei, não, vamos. Quando vocês ficarem sabendo assim, você me fala, aí eu vou ver o que foi ele que me falou, ele comprou, acho que 2 livros do Caio Fábio. Até chama Barganha com Deus. Eu tenho. Ele comprou que ele viu algumas coisas. Gente, esse livro. Ele está estudando todo dia lá no bolso. Se você ler o livro Barganha com Deus, você vai falar, gente, eu não sou crente, não. Ele tá lendo ele. Eu não sou crente, não. Cara, eu sou legal, pô de cara.
Ele tem que fazer a introdução ainda. Ele nem entrou no Pode falar com ele. Se você vê ele amanhã e falar assim, ó, o pastor Carlos quer que você meter a cara na leitura desse livro, pode meter a cara tem mesmo. esse, tem um outro lá também, comprou dois, na casa que deu ele. Quer ver? Os mais famosos dele é o Sem Barganha com Deus. E tem muito livro. É dois que ele achou mais legal, é a casa comprou. Aniversário de lá. Bom, deixa pra lá. Então, queridos, na semana que vem nós vamos continuar falando da Reforma Protestante. Ok? Vamos ficar de pé. Vamos dar um término nessa aula. Bruna, faça essa oração pra gente, por favor. Senhor, nosso Deus eterno Pai, Senhor, quero agradecer ao Senhor, Pai, por este momento, Pai, qual estivemos, Senhor, Pai, aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra. Deus, eu peço o Senhor também que está comigo, Pai, que o Senhor vai nos leve em paz, Senhor, nos guardando, Pai. Senhor, nos leve, Senhor, até o nosso lar, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor. Eu peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor fique conosco, Pai, e nos abençoe, Pai. Tudo que nós ouvimos nessa noite, Senhor, possamos, ó Pai, não somente ser ouvidos, mas sim, Senhor, colocar em ação e praticar, Pai. E assim eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.